bem-vindos a mais um episódio do Pod da Beta. Hoje eu convidei e ela aceitou. Estamos recebendo Dani Cunha, deputada federal. Dani, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Pod da Beta. Eu que agradeço, Beta, o convite. É uma alegria, uma honra poder estar aqui com você e sempre na nossa Rádio Maravilha, maravilhosa. Quem é Dani Cunha? Conte um pouco pra gente. Uau, essa é uma pergunta interessante, né? Porque tem vários ângulos e várias formas de abordar. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, muito simples, com os meus valores voltados aos valores conservadores cristãos mesmo, porque eu aprendi isso dentro de casa. Então, desde pequena, minha família é evangélica, então, desde pequena, frequentei igreja, frequentei escola dominical, tive a oportunidade de crescer nesse meio, o que, para mim, sem sombra de dúvida, me ajudou muito no meu período de crescimento natural, adolescência, vida adulta, ter esse conjunto de valores, certamente deixa de colocar um adolescente, por exemplo, que pode entrar num eixo de bebida, num eixo de droga, enfim. Graças a Deus, nada disso aconteceu comigo, nunca tive esse viés, vamos dizer assim, e sempre fui uma pessoa que quis trabalhar. Eu, desde cedo, gostava de trabalhar. Então, eu, com 18, queria montar meu primeiro negócio, só que aí eu entendi que, para eu ser chefe, eu tinha que ser chefiada, né? Então, achei que eu ainda estava muito nova ainda para montar meu primeiro negócio, mas sempre fui muito empreendedora e gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, adoro meu mandato e adoro empreender também. Quando foi o momento que você descobriu que você queria entrar na carreira política? Então, a história da minha trajetória política é até interessante, porque, na verdade, ela não era para existir. Quando eu me formei, eu tinha muito essa conversa em casa. Meu pai, como político, o desejo dele, e eu vejo isso muito na política hoje, né? O desejo é sempre que os filhos não sejam. É curioso isso, mas é verdade. E ele sempre valorizou muito a educação. Ele foi uma pessoa que tem uma origem humilde, então ele quis dar para a gente o que ele não pôde ter na infância dele em termos de educação. E nós tivemos uma educação maravilhosa, onde tive as portas abertas, falo várias línguas e tive a chance de estudar fora. Então, a minha carreira ela começou no mundo executivo. Então, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na L'Oréal. E eu fui logo mandada para a sede deles, em Paris, na França, para trabalhar com pesquisa de mercado lá. Voltei, continuei alguns anos na L'Oréal, no Brasil, mudando de área, mas sempre focando em marketing, né? Ou seja, nada a ver com política, nada a ver com né? política. Nada política ainda falta um pedaço para chegar. Depois disso, eu fui para fora fazer um MBA. Então, eu tive a oportunidade de estudar fora, com pessoas de 45 nacionalidades. Saí de lá, fui trabalhar com tecnologia. Então, fui CEO de uma empresa de tecnologia. Aí, voltei para o Brasil para gerenciar uma outra empresa de tecnologia. Também tudo startup, coisas desse meio atual, vamos dizer assim, né? E fiquei muito tempo lá. Saí para montar o meu grupo de empresas de tecnologia. Tive algumas. E eu brinco que quebrei algumas também, porque todo empreendedor, se não quebrar uma empresa, não empreende. E assim fui tocando minha vida. Quando meu pai decidiu disputar a presidência da Câmara, ele me pediu ajuda, pela relação de confiança, evidente, me pediu ajuda. E eu fui, lógico, e acabei passando um período lá com ele. Eu vivi o período vamos dizer assim, um eleitoral, uma eleição interna, né? Então, ajudei ele a montar a campanha dele, coordenei a campanha dele. Com isso, eu passei a conviver no Congresso, eu passei a criar relações no Congresso e passei a entender como funciona o Congresso, né? Foi muito interessante, foi uma experiência riquíssima para mim, que eu jamais imaginei que eu estaria daquele lado. Ali já deu uma balançada. Aí isso foi mais ou menos em 14 para 15. Aí eu continuei em Brasília com ele, tocava minhas coisas de lá, mas fiquei com ele lá. Nunca recebi salário, mas trabalhei com ele lá.
E aí, depois disso, em 18 veio, vamos dizer assim, o debate da família, né? O primeiro pleito. Dani, é importante você ir, precisamos de você na política, precisamos dar continuidade ao legado. Eu fui em 2018 sem entender nada de política. Nada. Na verdade, eu entendia Assim, de pouco, política, mas eu não entendia de campanha. Porque eu nunca participei, eu nunca havia participado de uma campanha política. E foi, assim, uma loucura. Assim, eu falo que em campanha, ninguém sai bem de uma campanha, porque é uma loucura. Campanha realmente... E eu fazendo uma campanha sozinha, sem entender os meandros estratégicos, né, de uma campanha, tive uma oportunidade muito interessante ali. Perdi a eleição, mas me considero vitoriosa, porque eu saí muito maior do que eu era antes. Politicamente, emocionalmente, em termos de amadurecimento, e entendi cada passo do porquê não deu certo. Mas nesse momento, bateu algum momento assim, pensou em desistir? Nunca. Não. Desistir não faz parte do meu vocabulário em nada. Maravilha. E aí eu olhei e falei, beleza, agora vamos... Sentei, todo mundo triste, eu falei, levanta a cabeça todo mundo aí. No dia seguinte que acabou a eleição, eu abri meu computador, fiquei lá, mexi, não sei o quê, olhei e falei, bom, é isso, galera, a gente agora vai por esse caminho, e vamos construir. Temos 4 anos para construir. E dito e feito, foi o que a gente fez. A gente construiu por 4 anos... né, uma história, apoios, costuramos apoios políticos. E aí disputamos em 22, realmente foi uma eleição completamente diferente. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente construiu uma base, as pessoas acham que eu peguei a base do meu pai. Só que o meu pai tinha uma base muito, muito pulverizada. Eu não tive... Eu ouso dizer que se eu tenho 4, 5 pessoas que apoiaram meu pai e me apoiaram, é muito. Então, a gente construiu realmente do zero. Ele junto comigo, claro, mas construímos uma eleição zero. E uma eleição onde a gente estava entrando e sem entrega, porque eu era nova. Eu não podia chegar no município e falar, eu fiz isso, isso e isso por você. Porque eu não tinha feito, eu estava indo para o primeiro mandato. Sim. Então, o que eu tinha para pedir ali era um voto de confiança, com, né, a certeza de que eu, ganhando, conseguiria retornar e atender o município. E assim foi, graças a Deus, tive muitas pessoas que confiaram em mim, precisamente 75.810, se eu não me engano, pessoas que confiaram em mim. Então, e foi uma campanha leve, foi uma campanha gostosa. Tivemos votos nos 92 municípios. Que maravilha. Teve um que foi um só. Eu quero saber quem foi essa pessoa, Ju, para dar um abraço nele. Mas tivemos, de fato, nos 92 municípios. E daí a história foi natural. Aí, quando eu entrei na política ali, aí lá dentro eu já sabia fazer mais do que a campanha lá fora, entendeu? Porque já tinha tido a experiência. Eu já tinha tido a estar com seu experiência, pai. exatamente. E agora, dentro, já na atuação parlamentar, e quais foram as suas principais bandeiras? Tá, bom, em termos de bandeiras, eu obviamente tenho as bandeiras cristãs, então Sim. eu defendo a vida, eu defendo a mulher, eu defendo a família, eu sou contra ideologia de gênero, tudo que nós defendemos, eu sou árdua defensora na Câmara. Defendo muita pauta de crianças, sobretudo crianças com TDAH, com autismo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O mundo... Não vou dizer que o mundo mudou, porque não surgiram crianças do nada, mas eu acho que agora essas questões estão mais expostas, né? E, consequentemente, precisam de tratamentos mais adequados. Então, eu sou uma deputada que, na verdade, eu tenho uma atuação muito ampla. Eu atuo desde matérias econômicas a matérias, por exemplo, pauta da mulher, PEC de colocar que a vida começa desde a concepção, sim, colocar isso na Constituição. Relatei a lei da falência, fui presidente de uma reforma eleitoral, uma mini-reforma eleitoral. Então, assim, a minha atuação ela é muito diversificada. Eu não vou dizer para você que eu tenho uma bandeira, porque eu sou da seguinte linha, eu gosto de trabalhar. Eu tenho os meus valores e trabalho esses valores no meu mandato, mas busco aprender
também fazendo coisas diferentes. Existem muitas deputadas mulheres, por exemplo, que só ficam na pauta da mulher. Na pauta da mulher. E eu sou o contrário. Eu falo assim, gente, tem tanta gente que quer a pauta da mulher, então deixa elas com a pauta da mulher, me dá uma pauta econômica para eu relatar, me dá uma pauta social, me dá uma reforma para eu fazer. Então, eu gosto, assim, e eu acho que isso eu puxei mais naturalmente do meu pai. Falando um pouco sobre a pauta da mulher, hoje, uma das coisas que a gente tem observado e visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o feminicídio. Sim. E, olhando hoje a atuação, parece que não há solução. É uma insanidade, né? É incrível, porque você vê que atua em todas as questões sociais, né? Ou também o tempo de casada, às vezes 50 anos, 20 anos, 2 anos. Não, as pessoas perderam como o se a mulher escrúpulo. fosse Um objeto, né? E é muito interessante, porque a lei do feminicídio foi passada durante a presidência do meu pai. É ele quem foi o responsável por passar a lei do feminicídio, justamente com o objetivo de ter penas mais duras para que diminuísse. E o que está acontecendo no mundo é o contrário. Eu abro jornal, rede social, todo dia tem uma mulher morta, ou segundo, uma mulher né? agredida, Exato. que está namorando ou não está namorando, ou foi agredida por um desconhecido, ou então o namorado deu 60 socos. É uma coisa assim que eu realmente tenho, assim, me dá asco de ler, para ser sincera. E, às vezes, assim, as mulheres, às vezes, buscam solução através da política. Será que vai ter alguma lei que possa... Hoje em dia, você observa que a sequência que a polícia... a separação, como se diz? Afastamento... Uhum. Você Nem diz a distância física, né? Física, Aquela né? lei que você não pode chegar a X metros de... Isso já não funciona mais, né? Na verdade, nada que deveria funcionar, funciona. Então, assim, é uma pergunta difícil, a pergunta que você fez, que é qual é a solução? Eu acho que isso eu vejo porque eu sou professora e eu dou aula para mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu vejo essas mulheres, em muitos casos, ou violência, ou teve filho e não tem emprego e o marido abandonou, Exato. ou precisa sair de casa, ou está em casa, mas não tem renda. E, assim, isso é uma vamos dizer assim, uma das pontas de solução. A outra, obviamente, não só na educação, mas em endurecimento de pena, que parece que o endurecimento que houve não foi o suficiente, claramente, né? Porque se tivesse sido, a gente não veria o que a gente vê hoje. E eu acho que tem que ser um movimento realmente, assim... Você lembra quando a gente, no Rio de Janeiro, passou para a tolerância zero no álcool? Sim, lembro. Eu gosto de usar muito esse exemplo, porque, assim, tem gente que pode comer um bombom de licor. Tolerância zero no álcool. E o que aconteceu quando isso foi feito no Rio de Janeiro? Os acidentes diminuíram significativamente, porque a tolerância era zero. Você podia ser o rei se você passar numa lei seca e você assoprar o bafômetro e der um índicezinho ali, meu querido, você tem que entregar a sua carteira e alguém te buscar, ou você tem que ir para a delegacia. Então, eu acho que, mal comparando, mas comparando, tem que ser da mesma forma. A tolerância tem que ser zero. Agrediu, vai preso. Não tem, vai depor, depois é solto. Porque essas pessoas voltam e agridem novamente. Então, se a pena não for tolerância zero, não vai funcionar nunca. Exato. E, às vezes, observando o lado da mulher também, a dependência emocional faz com que a mulher volte para o agressor. Isso é muito complicado, porque eu diria que é a parte mais difícil. Porque a mulher ela tem a dependência emocional, a dependência física, né? A dependência financeira. Então, o emocional talvez seja o mais complexo, porque a mulher tem aquele sonho, ele vai mudar, da próxima vez vai ser diferente, eu vou tentar de novo. Esse é um problema. Aí o problema é financeiro. Se eu sair de casa, como é que eu vou viver? Como é que meus filhos vão comer? Será que ele vai dar pensão para os meus filhos?
E o problema físico, quanto tempo eu aguento ficar aqui apanhando, né? Então, assim, é aquilo que eu falei, a gente precisa trabalhar a educação, dar a essas mulheres oportunidades para reconstruírem a vida delas. Então, por exemplo, eu dou aula de empreendedorismo, cursos livres, para que elas possam... Abrir a mente, né? Sem precisar fazer uma faculdade que dura e custa, elas, num curso desses, elas podem se qualificar para procurar um emprego. Tem de tudo, maquiagem, transista, designer de sobrancelha, auxiliar de creche, auxiliar de berçário, cuidador de idoso, empreendedorismo em geral. Então, não é a solução só, mas é um caminho. Exato, porque ocupando a mente, se abrindo, pode mudar um pouco e ajudar até, Lógico. porque a responsabilidade não é só dos políticos, não é só claro. da parte política, mas a mulher também ela tem que saber. Ela tem que saber. O que é o melhor para ela, né? O mais difícil, sempre num caso de feminicídio, é a mulher conseguir sair da relação. E o bom, Dani, que hoje as redes sociais e a TV têm ajudado muito as mulheres. Porque antes as mulheres sofriam caladas, tinham medo de se expor, medo de falar. Mas hoje, com tanta notícia sobre essa área, as mulheres elas estão tomando coragem. É verdade. Para poder se posicionar. Isso já é um bom começo. Eu tenho visto umas coisas interessantes em rede social, aqueles sinais que as mulheres fazem. Exato. Quando estão com um agressor do lado, aí a mulher vai, faz um sinal, e aí a pessoa vai e afasta o agressor. Isso eu acho bem interessante, isso precisa ser encorajado mais. Porque tem mulheres que às vezes não sabem fazer isso. É que nem a mulher, quando ela está sofrendo uma agressão, que ela liga para pedir pizza, né? Ela liga para um 90 para pedir uma pizza. E é óbvio que quem atende entende que a pessoa está ali realmente passando por uma situação. Então, eu acho que estratégias como essas podem parecer banais, mas são muito importantes, porque você dá opções de caminhos para essas mulheres, como elas devem percorrer. E tem dado resultado. Tem dado resultado, eu acho. Pelo menos, com certeza, para algumas mulheres tem dado. Verdade. Deputada, como você tem visto hoje e analisa o atual momento político do nosso país? Olha, eu acho que o Brasil está de cabeça para baixo. Infelizmente, acho que o momento político é um momento ruim, é um momento onde vota-se muito aumento de imposto, tributo, e isso é ruim demais para o nosso país. A população sofre, né? A população sofre. Só que tem uma coisa que é frustrante, é que a população não entende o que ela está passando. E ela vai sofrer sem necessariamente entender. Eu vou dar um exemplo. A gente votou recentemente a questão da jornada, da escala, né? Da escala 6x1, virando escala 5x2. Eu sou a favor da redução da jornada, não sou contra, eu votei a favor. Agora, eu fiz uma pergunta para a relatora do projeto. Falei, você já fez algum estudo de impacto econômico dessa matéria? Não. Falei, então, assim, você está votando uma pauta para ser eleitoreira, porque é perto da eleição, que, lógico, mexe com a cabeça de todo trabalhador, porque que trabalhador não quer poder ter o direito de ter mais um dia de descanso, não perdendo o salário dele, só que sem nenhum estudo de como isso economicamente vai impactar o país. Se tivesse um estudo, dava para votar a mesma matéria, mas certamente olhando para uma outra ótica. Exatamente. E hoje, o povo brasileiro, eles não têm observado muito bem o que está sendo votado. As pessoas olham se é esquerda ou se é direita. É isso que importa. Sabe o que me deixa doida com isso? Que às vezes tem uma votação, estou dizendo assim, eu sou de direita e estou no PL. Às vezes tem uma votação que veio do governo, mas é algo bom. Acontece. Exatamente. Porque assim, você está votando, às vezes, melhorias para a população. Mas, por vir do governo, a direita não vota. Aí eu olho e falo, se você tivesse apresentado esse projeto, não, o projeto é muito bom, por que você não vai votar? Ah, porque veio do governo. Ou seja, no fim, a população só se prejudica, porque vira uma pauta, um debate, quase que uma guerra, e o que é para ser priorizado, que é a população, que é o povo, não é priorizado. Exatamente. E você comentou agora há pouco que você foi a relatora do mini-reforma eleitoral. Foi. E quais foram os pontos mais importantes discutidos? Quais mudanças a senhora considera essenciais
para aprimorar o sistema? Olha, primeiro, o sistema eleitoral ele precisa de uma grande reforma que foi feita em 2021 na Câmara, só que o Senado não votou ela até agora. Por isso, o nosso presidente, Arthur, na época, resolveu fazer uma mini-reforma. Por quê? Existem muitos pontos específicos numa eleição que precisam ser debatidos. Um deles, por exemplo, vamos falar da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela prevê 8 anos de inelegibilidade. Sim. 8 anos. Só que ela trata da seguinte forma. Vamos dizer que eu cometi um delito em janeiro de 2020. Aí ela vai passar. Eu vou responder na justiça, na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, na quarta instância. Aí vai ter embargo, aí vai ter publicação de acórdão, aí vai ter o trânsito em julgado. Aí passa a contar os 8 anos. Ou seja, a pessoa fica 30 anos inelegível e não 8. E eu sou a favor da ficha limpa. É o que eu digo e falei muito isso na reforma. Sim. Só que a ficha limpa, que não foi feita por mim, prevê 8 anos. Então, não pode ser nem 7, nem 9. Tem que ser 8. 8 anos. Então, eu acho que o primeiro ponto assim, mais sensível, que fomos até criticados, mas que é justo, essa é a grande verdade, é que você tem que responder se você cometer algum delito enquadrado na ficha limpa, você não pode esperar a próxima legislatura para você ficar 8 mais 4. Tem que ser a partir da data do fato. Da data do fato, você é julgado, mas da data do fato você passa a poder disputar um mandato passado os 8 anos. Esse foi um exemplo. Aí eu vou dar exemplos pequenos, que fazem grande diferença para um candidato. Mídia patrocinada, Facebook, Google, etc. A gente vai lá, isso aconteceu comigo. A gente paga o patrocínio da Meta, só que como é que você paga o patrocínio da Meta? Você emite um cheque do seu fundo eleitoral, você paga a Meta. A Meta tem X dias para reconhecer o cheque e fazer a minha propaganda. Sim. Aí, no final da eleição, salvo engano, no penúltimo dia, no último, eu fiz um último pagamento para a Meta para fazer a última rodada de campanha. O que aconteceu? A Meta não reconheceu, acabou a eleição e eu estava enquadrada em propaganda ilegal. Meu Deus. Olha que loucura. Por quê? Porque eu tinha pago a Meta e já tinha acabado a eleição. Só que eu não paguei a Meta quando acabou a eleição. E para o meu advogado ter que explicar isso foi uma sangria desatada que não tem sentido nenhum. É muito simples. Você botou na data X, a data X era a eleição. O que você faz, então, por gentileza, se o dinheiro não foi gasto, devolva ele para a conta do candidato. Tá bom. Então, exemplos como esse foram tratados na reforma eleitoral. Outro exemplo que foi tratado também, que é muito importante, o que chama-se das candidaturas laranjas. Porque existe uma lei que a cada 3 candidatos homem tem que ter uma mulher. Uma mulher. E eu acho corretíssima essa lei. Eu acho corretíssima. Ela dá a oportunidade a mulheres. Só que o que acontece na realidade? Os homens procuram mulheres que não disputam, fingem disputar a eleição, porque precisa preencher cota. Essas mulheres não disputam, eles têm a chapa deles e o que acontece é chapa fantasma. Aí tem muita chapa sendo caçada por causa disso. Nós endurecemos essas regras também, porque é muito importante. Você não pode ter, por exemplo, eu sou uma candidata, eu disputo, eu estou na rua, você vai me ver entregando papel, você vai me ver na rede social, você vai me ver na TV, você vai me ver... Isso é uma coisa, uma candidata mulher disputando. Agora, eu não posso chegar para você e falar, Beta, é o seguinte, eu preciso de você na minha chapa, só para fazer número, fica tranquila que você não vai ter trabalho nenhum, eu vou imprimir uns papeizinhos para você e é isso, beleza? Se você fizer 50 votinhos, tá bom. Isso é uma candidatura fantasma. Fantasma. Entendeu? Com Então, certeza. isso é uma coisa que precisa ser abordado. Então, a reforma eleitoral ela prevê muitas coisas que a gente nem imagina que são problemas para a gente. Esse exemplo do Facebook que eu te dei é uma realidade que muita gente enfrenta. É interessante você falar sobre isso, porque
nós, a população, assistindo uma notícia dessa, já olha o candidato com um olhar, Claro. não sabe que realmente está se passando. Acha que fez de propósito. Então, o que vai pensar? Depositou porque queria fazer. Assim, o candidato, o povo, ele já olha para o candidato sempre querendo achar um defeito. E eu entendo, existe descrença na política, existem políticos que são, sim, muito complicados, que divergem de muitos valores, pelo menos dos meus valores. Então, eu entendo a população colocar a política em descrédito. Só que a forma como está hoje está num nível que eu não precisaria ter que explicar para a população essa questão do Facebook, porque não compete a eles. Mas eles vão ver a nota, porque sai a nota no jornal, porque na hora de criticar, a crítica vem. Exato. Sai a crítica no jornal, e fala, aí, tá vendo? Ó, sua candidata aí, ó o que ela aprontou. Entendeu? E não tem nada de ilegal, muito pelo contrário. E eu ainda demorei para conseguir receber de volta o dinheiro da Meta. Porque é como se eu estivesse usando dinheiro público fora do período da eleição. Eu poderia ter sido caçada por isso. Que absurdo. É uma loucura. Gente. Olha, a gente, cada dia que passa, eu tenho observado e visitado algumas famílias que hoje eles não querem mais assistir jornal, não querem participar, não querem saber o que está acontecendo. Sim. E algumas pessoas eu tenho falado, eu não sou da política, mas eu trabalho com pessoas da política. Sim. É necessário, nós temos que estar atentos, porque às vezes, esse final de semana eu fui na casa de uma amiga, ela falou, você gosta muito de jornal, né? Você gosta de estar atento. Eu falei, sim, aqui em casa a gente fica com a televisão apagada. Eu falei, está errado. Primeiro, como cristão, a gente tem que estar atento a tudo, temos que saber o que está acontecendo. E porque esses dias eu estava falando a gente falando sobre o El Niño, o pessoal tem falado muito, as pessoas nem sabem. Eu falei, tem que estar... Muita gente não querem saber de ver televisão. E aí entra uma outra situação, que é as redes sociais e, principalmente, podcast. O Brasil ele é o segundo no mundo a consumir podcast. Verdade. E é uma importância muito grande ter você aqui, como outras pessoas, que possam estar falando, esclarecendo a população. Porque, infelizmente, o nosso povo ele não gosta de ler. Ele não busca informação. Não vê, não procura... e tece a crítica, sem saber. Exatamente. Eu brinco que existem dois perfis. Um que é o tio ou a tia do WhatsApp, né? Que é aquela tia do grupo da família, que não sabe, tá mandando fake news o tempo inteiro, sem saber o que é, mas vê um fake news e manda, olha que absurdo, não sei o quê. Esse é um perfil. E o outro perfil é o leitor da manchete. Nossa, você tá descendo o seu timeline, assim, sei lá, no Facebook. Aí você vê, aconteceu isso, aconteceu que você só leu as manchetes. Você não sabe nada. Não sabe nada, e você acha que sabe de tudo. Então, assim, o povo está vazio, infelizmente. E aí você tocou num ponto muito importante que, como cristã, eu vou falar, que é uma coisa que eu tenho falado muito nas igrejas que eu vou. O que acontece? Tem muitas pessoas, existe uma guerra de ideologia esquerda com a ideologia da direita. E a ideologia da esquerda, nós já sabemos que ela luta para combater tudo que nós cremos. Sim. E a guerra em Brasília, neste combate, ela é constante. Eu dou vários exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dou muito, que foi como um dia o aborto foi liberado. O SUS, lá o Sistema Único de Saúde, publicou uma portaria meia-noite, na virada de um dia para o outro, publicou, entrou lá no site, passou a valer, ninguém viu. Que dizia o seguinte: se você precisa realizar o término de uma gravidez, pode se dirigir a qualquer unidade do SUS mais perto de você. Ou seja, liberaram o aborto. Se a gente não parasse, percebesse, porque era o asterisco do asterisco, se a gente não percebesse, o que ia acontecer? O aborto estaria liberado hoje. Liberado. Esse é um exemplo. O outro exemplo é que em qualquer projeto que a gente vota, tentam colocar ideologia de gênero. Então, eu estou votando a lei da falência. Aí chega um negócio para mim e queremos aqui poder colocar banheiros para todos. Não tem nexo nenhum, mas é constante, porque eles vivem, eles só vivem isso. Eles não vivem nada de diferente. Então, eles tentam nos atentar o tempo inteiro. E isso é muito, eu falo muito isso para quem é cristão. Você tem que saber em quem você está votando, porque você não sabe a pessoa que você vai colocar lá,
o mal que ela vai fazer, o que ela pode fazer em tudo que você acredita. Exatamente. Agora, deputada, em 2026, a senhora sempre está guerreando, né, as guerras do povo. E a gente observa isso no seu dia a dia, né, no seu Instagram. Você não para, né? Tem trabalhado muito e sabemos que esse ano de 2026 não será fácil. Não. Eu falo isso não só no meio da política, mas a gente fala no meio espiritual. Claro, porque com sabemos que o A guerra espiritual a guerra tá aqui, eu tá aqui. concordo. E ela comanda o mundo natural. É verdade. Voltando um pouco, falando sobre agora em 2026, houve a menção sobre diárias para o Gilmar Palusa. E poderia nos dar mais detalhes sobre esse episódio e esclarecer a situação? Claro, eu vou Nosso contar para ouvinte. você, olha como é que foi uma situação absurda. Quando você faz uma viagem de missão oficial, você pode ter a missão com ônus ou sem ônus. O que isso significa? Com ônus você está indo representar o seu país, então você tem direito a 5 diárias de hotel, num valor estipulado pela Câmara, e direito à sua passagem paga. Ok, tá tudo certo. Se você vai com ônus. Se você vai sem ônus, você tem o status da missão oficial para você não tomar falta no dia a dia da votação. Perfeito. Eu fui no evento do Gilmar, como eu vou todo ano, inclusive acabei de voltar de lá. Ano passado, o presidente me concedeu a missão com ônus. Ok? Ok. Só que, para chegar em Lisboa, não tinha passagem. Não tinha passagem, estava lotado. Então, eu tive que comprar uma passagem para o Porto. Rio, Porto. E não tinha passagem Porto-Lisboa. Então, o que eu fiz? Eu aluguei um carro e fui do Porto para Lisboa, ok? Ok, cheguei em Lisboa, participei de tudo. E aí, a minha viagem foi questionada porque eu não apresentei o recibo de como eu cheguei do Porto a Lisboa. Sendo que eu paguei do meu bolso. Então, assim, o que eu estava falando para eles, eu falei, eu não estou entendendo qual é a dificuldade. Eu estou em Lisboa, eu falei, eu tenho foto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É óbvio que eu estou em Lisboa. Exato. 2, eu cheguei do Porto a Lisboa de alguma forma. Eu não estou te pedindo para me reembolsar. Eu não pedi o reembolso da Câmara, embora eu tivesse direito. Entendeu? Eu não pedi. Eu falei, eu cheguei. E aí eles começaram a encrencar porque eu não consegui comprovar a minha diária. Sendo que eu comprovei. A diária não, perdão, o trajeto. Sendo que eu comprovei, falei até com o taxista, achei o taxista. Ele falou, posso te emitir um recibo? Eu falei, agora eu não quero mais. Aí fui lá, tratei com o diretor, que concordou, que foi um absurdo. E foi isso, ficou por si só. Agora, o absurdo se deu porque eu paguei do meu bolso um trajeto do Porto para chegar em Lisboa. É isso. E deu esse alvoroço. E deu um alvoroço. As pessoas vão falar, é só você olhar minha prestação de conta, tá tudo certinho. É o 4º ano que eu vou, tem ano que eu vou sem ônus. Esse ano eu fui sem ônus. Porque o presidente já tinha dado ônus para muitas pessoas. Então, esse ano eu fui sem ônus. E fui, porque é uma agenda importante. Ano passado eu fui com ônus. Ano retrasado, eu não me lembro se eu fui com ou sem ônus. Então, o ônus é a prerrogativa do presidente da casa. Entendeu? Então, se ele quer dar algo com ônus, existe o direito. Nós, querendo ou não, parlamentares, quando estamos fora do Brasil, estamos representando o nosso povo. Nós temos passaporte diplomático, nós temos status de chancelaria. Então, isso significa alguma coisa. Sim, exatamente. Agora, deputada, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Poderia durar muito tempo. E eu confesso que você hoje aqui está dando uma aula para a gente, né? Esclarecendo também. E eu gostaria que essa é a primeira de muitas. Gostaria que você voltasse aqui para estar falando com a gente, mas antes de chegarmos ao fim, gostaria que você deixasse uma mensagem para esse eleitor, para os nossos ouvintes e para todos aqueles para todo o povo brasileiro, né? Porque começa aqui, mas não sabemos onde vamos chegar com o alcance da nossa voz. Verdade. Não, primeiro quero agradecer a oportunidade, agradecer aqueles que dedicaram tempo para ouvir, para nos ouvir. E a mensagem que eu quero dar mesmo, primeiro é uma mensagem de esperança, porque a gente vive muita coisa, mas assim, a vida dá volta, a vida capota, não dá nem volta, ela capota. E nós estamos vendo prognósticos no cenário que podem mudar.
Eu acredito piamente numa mudança muito grande nessa eleição de outubro, né? Eu realmente acredito, torço e vou lutar para isso também, porque eu acho que o nosso país ele precisa de um refresco depois de tudo que ele vive. Então, a mensagem que eu posso dar, primeiro, e estou falando não só como pré-candidata, mas estou falando como pessoa. Nunca deixe de votar, porque você faz um desserviço à população fazendo isso e depois você passa 4 anos chorando. Então, é simples. Não tem direito de reclamar. Não tem o direito de reclamar. Então, vote, faça seu voto valer, pesquise quem é cada candidato, hoje pré-candidato, mas daqui a alguns meses se consolida como candidato. E mais do que isso, procure entender um pouco do que está acontecendo, porque o povo é muito enganado e isso é revoltante. Então, o povo realmente tem um poder que, quando o povo quer, ele domina a rua. Quando ele quer, ele consegue manifestar, ele consegue juntar. Então, a gente precisa de um povo ativo para cobrar as demandas do deputado, do senador, do presidente, do prefeito, do governador e por aí vai. Maravilha. Quero te agradecer mais uma vez. Que Deus te acompanhe, te abençoe. Amém. E quero deixar para você Jó 42:2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém. Tá? Sucesso Obrigada. na sua carreira. Você ainda tem um mandato a cumprir, está cumprindo esse mandato. E que Deus continue prosperando e abençoando a cada dia. Tá? Desejo a você e toda a sua equipe. Muito obrigada pelo carinho, por tudo. E estarei aqui quantas vezes convidada for. Maravilha. Lembrando sempre que aqui a nossa melhor imagem é você. Que Deus te abençoe e até a próxima.